Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da teoria do valor e do preço para Adam Smith. Só relembrando, Adam Smith foi um filósofo e economista escocês do século XVIII que ficou muito famoso devido a duas principais obras. A primeira delas é a Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, e a outra é A Riqueza das Nações, de 1776, inclusive o mesmo ano da Revolução Americana. E essa obra ela teve especial importância justamente pelo fato de que ela inaugura a economia como ciência e acaba influenciando basicamente todos os economistas posteriores. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco a respeito da teoria do valor e do preço, qual a percepção de Smith a respeito da formação desses dois elementos. Bom, a teoria do valor para Smith parte do reconhecimento de que em todas as sociedades o processo de produção pode ser reduzido a uma série de esforços humanos, pois os seres humanos não conseguem sobreviver sem se esforçar para transformar o ambiente natural em um local mais agradável, um local mais conveniente para se viver. E o progresso da produtividade humana é associado à extensão ou à elaboração de processos de trabalho, que levam à criação de determinado produto e que também resultam na criação de instrumentos de trabalho, de novos instrumentos. Para Smith, os instrumentos de trabalho, ou os meios de produção, eram obviamente frutos do trabalho humano. Dessa forma, apenas para que entendamos melhor, tomemos como exemplo a indústria automobilística. Vamos levar em conta um trabalhador que produz determinada máquina que será utilizada no processo de produção de veículos, Para Smith, o entendimento é que, embora o trabalho deste trabalhador não esteja diretamente ligado à produção de veículos, ele está de forma indireta ligado, justamente pelo fato de que essa máquina ela é considerada um produto intermediário que irá resultar na produção de determinada quantidade de veículos. Dessa forma, esse trabalhador, produtor da máquina, ele está contribuindo para uma série de esforços, uma série de processos de trabalho que inevitavelmente vai resultar na produção de determinada quantidade de automóveis. Dessa forma, os meios de produção são uma espécie de produto intermediário que resultam em determinada quantidade de automóveis produzidos. Portanto, este é o ponto de partida da chamada teoria do valor-trabalho. Para Smith, o valor de determinado bem, de determinada mercadoria, era determinado pela quantidade de trabalho direto, aquele trabalho que é exercido pela força de trabalho direta no processo de produção, e pelo trabalho indireto, que é o trabalho que está contido nos meios de produção que são empregados no processo produtivo também. Então, a soma destes dois tipos de trabalho determinavam o valor das mercadorias, o valor dos bens. Essa visão de Smith, na qual o trabalho determina o valor de troca das mercadorias e dos bens, é uma visão que Smith limitou apenas às economias pré-capitalistas, ou seja, aquelas economias na qual ainda não era possível observar tanto a classe capitalista quanto a classe de proprietários de terra, por exemplo. Uma citação de Smith que ilustra bem esse ponto. Naquele estágio inicial e rude da sociedade, que precede tanto a acumulação de capital quanto a apropriação de terra, a proporção entre quantidades de trabalho necessárias para se adquirir diferentes objetos parece ser a única circunstância capaz de ditar qualquer regra de troca entre elas. Se, por exemplo, em uma nação de caçadores, de modo geral, o trabalho de matar um castor custar o dobro do trabalho de matar um veado, um castor deve ser naturalmente trocado por 2 veados. É natural que o que representa normalmente o produto de 2 dias de trabalho ou de 2 horas de trabalho valha o dobro do que normalmente representa o produto de 1 dia ou de 1 hora de trabalho. Neste estágio, todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador, e a quantidade de trabalho comumente empregada na aquisição ou na produção de qualquer mercadoria é a única circunstância que pode regular a quantidade de trabalho que deve ser normalmente a necessária para ter a mercadoria, comprá-la ou trocá-la. Porém, com o controle do processo produtivo e dos meios de produção pela classe capitalista e com a monopolização do uso da terra e dos recursos naturais pelos proprietários de terra, a visão a respeito do que determina o valor para Smith muda. Dessa forma, o que passa a determinar o valor dos bens e das mercadorias é a soma de 3 componentes: os salários, os lucros e os aluguéis, surgindo o que passa a ser intitulado por outros economistas como a teoria da soma. Smith altera sua visão a respeito daquilo que determina o valor de troca das mercadorias devido a um único elemento, que é o lucro,
justamente pelo fato de que, para ele, o lucro não tinha qualquer relação com o trabalho incorporado às mercadorias. Para ele, o lucro era um componente que não tinha relação com o trabalho. Uma citação que ilustra bem esse ponto. Os lucros do capital poderiam ser considerados apenas uma denominação diferente para os salários de determinado tipo de trabalho, o trabalho de inspeção e direção. Mas são totalmente diferentes, são regulados por princípios bastante autossuficientes e não são proporcionais à quantidade, à dificuldade ou à criatividade deste suposto trabalho de inspeção e direção. São regulados inteiramente pelo valor do capital empregado e são maiores ou menores em proporção a este valor. Dessa forma, o que Smith observa aqui é que o trabalho de controle, de direção do processo produtivo que seria exercido pelo capitalista, na realidade não tem relação com o lucro que é oferido pelo capitalista, justamente pelo fato de que o lucro ele é necessariamente determinado pelo valor do capital empregado e não pelo trabalho do capitalista no processo de produção. Então não tem como linkar o lucro com o trabalho que é incorporado no processo produtivo. Um ponto importante observado por Smith é que a concorrência do mercado tende a igualar os lucros auferidos de capitais do mesmo valor. Dessa forma, se por exemplo um capitalista investe 2 milhões de reais em meios de produção, enfim, em maquinário para a produção de chicletes e anualmente ele ofere 200 mil reais de lucro com esse investimento, a concorrência de mercado e a maximização de lucros fará com que 2 milhões de reais de qualquer outro tipo de capital leve também a uma lucratividade anual de 200 mil reais. Um outro ponto de importância observado por Smith é a questão do preço. Smith divide o preço em dois tipos. O primeiro deles é o preço de mercado e o outro é o preço natural da mercadoria. O preço de mercado ele pode ser definido como o preço real de determinado bem, de determinada mercadoria, né? Porque ele é justamente o preço pelo qual os agentes econômicos estão dispostos a pagar por determinado bem, em determinado mercado e em determinado período de tempo. E é claro que o preço de mercado ele é determinado pelos mecanismos de oferta e demanda do mercado. E o preço natural das mercadorias é o preço qual a Receita apenas atende ao pagamento dos lucros, dos aluguéis e dos salários a níveis habituais, ou seja, ao nível médio observado no mercado. Dessa forma, o que ocorre é que o preço de mercado ou o preço real das mercadorias e dos bens, ele passa a orbitar em torno do preço natural. Justamente pelo fato de que quanto maior, por exemplo, a oferta de determinado bem, menor é o preço de mercado em relação ao preço natural. E quanto menor a oferta desse bem, né, quanto mais escasso ele for, mais próximo do preço natural ou até acima deste ele poderá estar, né? Então, o preço de mercado ele varia de acordo com os mecanismos de oferta e demanda que façam que ele orbite em torno do preço natural, né? De forma a sempre se aproximar deste. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, dê uma olhada nos nossos conteúdos, né? Nós temos uma boa quantidade de vídeos já. Até a próxima. Tchau!